Bom dia a todos vocês. Uma alegria nós podemos estar juntos mais uma vez para celebrarmos, né? Celebrarmos ao nosso Senhor, celebrarmos mais um dia de vida. Eu quero convidá-lo a se unir a mim, né, no momento de oração, para que possamos então dar início à nossa reflexão. Senhor, nós damos graças a Ti. Nós louvamos o Teu nome, nós o bendizemos por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, Pai. Sabemos que sem o Teu acolhimento, sem o Teu cuidado, Senhor, o que seria das nossas vidas? O que seria de nós nos momentos de angústia, de aflições, de dores? Obrigado, Senhor, por ser um Deus tão presente, um Deus tão grandioso que se importa com a pequenez humana, Senhor. Obrigado, Pai, porque mesmo há momentos tão difíceis da nossa história, o Senhor se faz presente, o Senhor tem alimentado o nosso coração, tem alimentado a nossa alma, com uma alegria que provém do céu, Pai. Nós te louvamos nesta manhã, damos graças a Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Quero convidá-lo a uma reflexão baseada no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 14. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 14. Conhecido como o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. É uma das principais referências das palavras de Jesus das palavras de Jesus, que até hoje ecoam no nosso coração, na nossa alma, que nos fazem pensar e refletir profundamente sobre a nossa vida e a relação para com a sociedade, para com o outro. Mateus capítulo 5, verso 14, diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-o no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Quero ler só mais uma vez a parte inicial aí do 14. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Eu, desde ontem, me encontro em uma agonia no coração, um misto de sentimentos pelo momento que nós vivemos no nosso Brasil, pelo momento que nós vivemos na nossa história, pelo momento que vivemos na nossa humanidade, pelo momento que vivemos aqui na nossa cidade, aqui no nosso bairro, pelo momento que vivemos em nossas famílias. Um momento que nos provoca algumas indignações, que nos provocam também algumas aflições, também nos provocam alguns momentos de alegria por estarmos em família, podendo fazer algo que há muito tempo não fazíamos, mas da agonia que venho falar nesta manhã, é uma agonia que tem me feito pensar muito e não conseguir mais estar estático, permanecer estático no meu discurso, diante de tudo que vivemos no nosso Brasil, diante de tudo que vivemos na nossa sociedade. Não consigo mais me calar ou agir em pacificação diante de tantos discursos que temos enfrentado na nossa sociedade, como discursos de ódio, de morte, de preconceito e violência. Quando leio um texto como esse de Mateus, quando leio uma reflexão como essa, quando imagino ou tento sentir o Cristo dialogando
comunicando um dos principais pontos da sua experiência terrena, um dos principais pontos daquilo que chamamos de cristianismo, que é ser luz em meio a um ambiente de trevas, é ser luz em meio a um ambiente de aflições, de agonias e de dores. Eu não consigo mais então me calar diante dos discursos que nós estamos enfrentando no nosso contexto, no Brasil do qual vivemos. Discursos que ferem a vida, discursos que não se importam com a dor alheia, que não se importam, que não percebem o outro como alguém. E falo isso porque nas palavras de Jesus, nós, tanto de forma pessoal quanto de forma comunitária, somos chamados a ser luz, a ser sal, a ser um instrumento de Deus em meio às trevas e o caos que se constrói na sociedade. Somos chamados a ser aqueles que batem na porta dos infernos, que existem na sociedade da qual vivemos, na sociedade da qual existimos. É um convite, mas não só um convite, mas é nos dado uma direção a seguir, é nos dado um lugar a ir, é nos dado uma perspectiva de vida. Jesus está dizendo que diante das trevas da vida, precisa haver a luz, que diante das trevas e das agonias do mundo, precisa haver aqueles que acolhem a dor do outro, precisam haver aqueles que acolhem o sofrimento e as angústias mais profundas de uma sociedade doente, de um povo agoniado e de um povo que tem fome. Mas é interessante perceber como Jesus está dizendo isso, de como Jesus está postulando isso, de como Jesus está então trazendo isso ao coração humano, dizendo que nós somos a luz do mundo e que não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Uma cidade construída sobre um monte é aquela cidade referencial de segurança. Uma cidade nesse tempo construída sobre o monte era a cidade da qual seria considerada um porto seguro, era uma cidade de difícil acesso pelos seus inimigos, era uma cidade aonde poderia se acolher em segurança aqueles que passavam pelo vale da sombra e da morte. Ao perceber uma cidade edificada sobre o monte, e ele está dizendo que uma cidade edificada sobre o monte é como uma luz em meio às trevas. Eu me lembro de quando eu morava numa região rural, e nessa região rural, depois da chácara da qual eu morava, existia um grande canavial muito grande, e no meio deste canavial, bem no topo desse canavial, existia uma casa, mas eu sabia da existência dessa casa, não porque um dia havia ido a esta casa, eu sabia da existência dessa casa, porque em meio à escuridão e em meio àquele canavial, um lugar tão escuro, sem caminhos e tudo mais, quando eu olhava durante a noite para aquele canavial, eu via algumas luzes que ficavam acesas. E eram essas luzes no alto do canavial que mostravam para mim que ali, em meio a tantas trevas, existia um lugar seguro. Que em meio a tanta escuridão que promovia medo e angústia, havia um lugar seguro no meio daquele canavial. Havia um lugar que, se alguém se perdesse, havia um lugar que, se eu quisesse me achegar, atravessar o vale da sombra e da morte, se eu quisesse atravessar o lugar da angústia, havia uma casa, havia um referencial. Essa luz era uma referência para aqueles que estavam perdidos em meio ao canavial. Eu penso
penso que esse texto, que Jesus está nos levando à mesma reflexão, que a igreja do nosso Senhor Jesus, que a comunidade cristã, que eu e você, como luz em meio a uma sociedade de trevas, como luz em meio a uma sociedade que produz angústias, dores e sofrimento, somos convidados a ser um referencial, somos convidados a ser um lugar de socorro, uma cidade sobre o monte, uma cidade que pode produzir acolhimento, uma cidade que pode ser um convite àqueles que estão perdidos em meio aos vales da vida, em meio aos ambientes hostis, de dores e angústias. Então, diante dos discursos de mortes, diante dessa sociedade doentia que nós estamos vivendo, não há mais como nós nos percebemos como luz, ou nos percebemos como cidade edificada sobre um monte, se em nós não haver uma luz que traz claridade sobre as sombras, se não haver em nós uma luz que brilha em meio a esse contexto doentio e os discursos de morte que estão existindo diante das nossas vidas. A cada dia que nós acordamos, nós temos notícias e mais notícias de morte. A cada dia que nós acordamos, nós temos notícias e mais notícias da fome, de empresas fechando, de muitas angústias que estão sendo produzidas, não somente por uma pandemia que afeta a nossas vidas e a nossa sociedade, mas também por desgovernos que utilizam esses meios de dor para produzir ainda mais em nós uma capacidade de nos manipular e de nos movimentar segundo o seu desejo e a sua vontade, que nos usa como massa de manobra, que não se preocupa com as dores do povo, que não se preocupa com as angústias da vida. Não tem mais como nós não rompermos com discursos que ferem, com discursos que se acomodam e que produzem sombras, mortes e dores. Nós não podemos mais nos calar, nós precisamos romper com tais discursos, nós precisamos nos posicionar. E aqui não estou falando propriamente do governo do qual está sobre o nosso país, mas estou falando sobre qualquer discurso, sobre qualquer frente que produza dor e sofrimento ao povo. Nós estamos trabalhando aqui, e a minha angústia vem a partir disso também, de não ter como acolher todas as famílias que estão sofrendo, de não ter como acolher todas as famílias que estão angustiadas. E a nossa cidade tem uma enormidade de comunidades, tem muitas igrejas que poderiam estar trabalhando mutuamente, que poderíamos estar trabalhando juntos e juntas para promover a paz, para promover o acolhimento, para promover o alimento, para que não haja falta de comida sobre a mesa. Mas estamos preocupados em discorrer e discutir como massas de manobras diante de uma mídia que nos manipule, diante de um governo que nos oprime, que nos fere. Não há mais como nós sermos coniventes com tais discursos. Não há mais como nós permanecermos inertes diante de tudo isso. Então a minha mensagem nesta manhã é um tanto de um desabafo e também um tanto de um desafio para você que me ouve nesta manhã. Eu queria convidá-lo a olhar nos olhos daquele que sofre, a olhar nos olhos daquele que não tem um pão sobre a sua mesa, a olhar nos olhos daquele que está angustiado porque está perdendo seus parentes, daquele que está perdendo o arrimo da sua família, daquele que não tem o que comer, mas tem os seus filhos para criar. Eu não consigo compreender e entender uma comunidade cristã que não se faz luz diante de um ambiente de angústias, de uma comunidade que não responde à sociedade, diante de um momento tão tenebroso, tão doentio, tão hostil à vida, como este momento que nós vivemos no nosso país. Não é possível que continuemos com discursos em nome de Deus,
se não há em nós luz em meio ao ambiente de trevas, se não há em nós luz que ilumina as angústias, que é capaz de mostrar a dor do outro, que é capaz de mostrar o quanto a vida do outro está sensível às dores do mundo. Nessa manhã eu me uno em meu discurso ao pastor Antônio Carlos Costa, que fez a sua manifestação dizendo que não é possível que nós, como cristãos, continuemos calados diante de tudo que está acontecendo no nosso país, pois nós não estamos mais discutindo sobre uma pluralidade política, sobre escolhas políticas. A nossa discussão não é mais essa. A nossa discussão deixou de ser uma discussão de pluralidades políticas, de afeições políticas. O que nós estamos enfrentando agora são discursos contra a vida, contra a dignidade humana. E contra a dignidade humana e contra a vida, teologicamente, nós precisamos nos manifestar. Aqui ontem pela manhã, na nossa comunidade, nós tínhamos uma fila de senhoras com os seus guarda-chuvas, alguns sem, enfrentando a chuva para poder pegar uma marmita, para poder ter o que comer e ter alguma coisa sobre a mesa. E a porta ainda estava fechada e a gente ouvia elas conversando, dizendo sobre a importância de ter esse acolhimento. Famílias pobres, que já eram pobres, e perderam a sua pequena renda, e que não tem mais o pão sobre a sua mesa, e nós, como comunidades cristãs, como pessoas que se dizem portadores de um evangelho genuíno que transforma e que muda, não nos relacionamos com essa dor, não nos relacionamos com as pessoas que estão feridas e agoniadas e angustiadas. Não há como nós dizermos mais que somos luz no mundo, aonde está em trevas, aonde nós olhamos e só vemos escuridão. Se houvesse em nós um pouco mais de engajamento como comunidades, um pouco mais de união, de acolhimento, partilha entre nós para auxiliar o nosso povo que sofre, talvez sim poderemos ser então uma cidade edificada sobre o monte, aonde aqueles que estão no vale da sombra e da morte pudessem olhar e mesmo em meio à escuridão dissessem assim: eu não enxergo o caminho, mas eu sei que ali há luz, e aonde há luz eu posso me achegar. Que mesmo em meio a um canavial, a tanto mato, pode-se ver uma luz. E essa luz significa acolhimento, significa poder ser ouvido. Jesus está dizendo: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Não se pode. Uma cidade construída sobre o monte não pode ser ocultada. Então surge uma pergunta diante dessa frase de Jesus. Surge uma pergunta diante dessa colocação do Cristo. Se não se pode esconder, e ele está dizendo aqui que a cidade não pode ser escondida, que ninguém consegue esconder uma cidade sobre o monte, a pergunta que surge é: aonde estão então essas cidades? Aonde foram parar essas cidades? Ou nunca foram cidades edificadas sobre o monte? Ou nunca foram cidades que de fato significaram em algum momento da sua história uma luz em meio às trevas?
Ou permitiu-se então que essa cidade fosse às ruínas, pelo seu desdém pelo povo, por fechar-se em si mesmo. Uma cidade sobre o monte não é um referencial somente a si, mas é um referencial à sua sociedade. A confraria cristã precisa ser uma luz, precisa ser uma cidade sobre a montanha, no bairro a qual está inserido, na cidade da qual está inserido. Eu e você precisamos ser luz na família a qual fazemos parte, nas relações da qual estamos envolvidos. Agora, se formos coniventes com os discursos de morte, se formos coniventes com um desgoverno que fere, oprime e mata, não haverá nós luz. Não seremos vistos ou percebidos como uma cidade edificada sobre o monte. Essa quarentena, ela está nos dando uma grande chance. A chance de nos mostrarmos como uma cidade sobre o monte. Só que, infelizmente, muitos de nós, diante deste momento de pandemia, estamos permitindo que a nossa luz seja ocultada. O texto vai dizer: ninguém acende uma candeia, uma lâmpada. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. E nós compreendemos muito bem isso, é porque a vasilha a sufoca. Além de ocultar a sua luz, a vasilha a apaga. E a luz então, e a candeia então, perde o seu sentido, perde o seu significado. Jesus está falando de uma igreja, Jesus está falando de um povo que se permite ser sufocado, que se permite perder a sua relevância, que se permite perder a sua relevância em meio às trevas, em meio à escuridão. Porque uma candeia apagada é apenas parte da escuridão. Uma candeia apagada é apenas parte das trevas que há no mundo. Uma igreja inexpressiva, um cristão inexpressivo, é apenas parte das trevas que há no mundo e nada além disso. É apenas parte do cenário das trevas. Só que se denomina cristão. É alguém que foi sufocado, é alguém que permitiu-se, é uma comunidade que permitiu-se ser sufocada pelas coisas da vida, que perdeu então a sua relevância, que perdeu a sua comunicação, que perdeu a sua capacidade de mudar e alterar a sociedade da qual vive, que perdeu a sua capacidade de transformar e ser um agente de transformação na sociedade da qual está inserido. E talvez aqui caiba então a provocação nos versos anteriores, que Jesus diz: se o sal perder o seu sabor, para nada mais ele serve, a não ser para ser jogado e pisado pelos homens. Um cristão que perde a sua principal característica do Espírito de Deus, que faz dele ou dela como luz em meio às trevas, para o reino, ele perdeu o seu sentido, ele perdeu o seu significado, ele perdeu a sua essência, ele perdeu o que há de principal em si. Uma comunidade que neste momento, que está tendo a sua oportunidade de ser uma cidade edificada sobre o monte, mas que perdeu a sua capacidade de se contextualizar e de se comunicar e ressignificar a sociedade da qual vive, perdeu então o seu significado, perdeu a sua função. É como uma luz que está colocada debaixo da cama e com a vasilha sobre ela, e ela está sufocada, e não há sentido, ela é apenas
apenas parte das trevas, ela é apenas parte da desilusão da vida, ela é apenas parte do discurso de morte, ela é apenas parte do discurso de violência, de opressão e de dor, ela só é parte de um cenário tenebroso e demoníaco. Porque perdeu-se, porque se perdeu em seu sentido, porque permitiu-se que fosse sufocada a sua luz. Só que Jesus está dizendo que nós não fomos chamados para ser isso. Nós não fomos chamados para ser parte de um contexto de trevas. Nós não somos chamados para ser trevas em meio às trevas. Nós somos chamados para ser luz em meio às trevas. E a luz é aquela que avança sobre as trevas. A luz é aquela que não permanece estática em seu sentido de ser, mas que onde há trevas ela ilumina e traz luz sobre as sombras. Ele vai dizer o seguinte no texto: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Assim brilhe a luz de vocês. Assim como? Assim como? Ele está dizendo a forma de como deve acontecer. Ele está dizendo como deve ser. Ele está dizendo que onde há trevas, precisa haver luz. Que aonde há escuridão e aonde há morte, precisa haver luz e precisa haver vida. Que aonde há discurso que fere, que mata e que adoece, precisa haver em nós então discursos de vida, que curam, que transformam e que acolhem. Porque senão, perdeu-se, ou nos perdemos, como um sinal histórico do reino de Deus no mundo que nós vivemos. Nós somos chamados a ser um sinal histórico. E quando eu digo de sinal histórico, é importante que você compreenda isso. Um sinal histórico é aquele que atravessa a história da humanidade, sendo um sinal do reino de Deus. Nós somos chamados a ser um sinal histórico do reino de Deus. A ser luz por onde passarmos, aonde vivemos, em quaisquer relações que possamos nos envolver, como comunidade ou como pessoa. E se nos perdermos nisso, perdemos então a nossa essência, na nossa relação para com o reino de Deus. E eu diria que nós perdemos tudo então. E nos tornamos apenas parte do cenário de trevas. Parte de uma comunidade que não é nada além de um prédio que se reúnem as pessoas. De uma comunidade inexpressiva. De uma comunidade que não é capaz de lidar com o mundo do caos. Nós estamos num momento da história que precisa haver em nós uma ruptura. E a ruptura que eu estou dizendo não está associada a partidos políticos, a político A, político B ou político C. Está associada a nos posicionar contra todo e qualquer discurso de morte. Todo e qualquer discurso que não trata o ser humano com dignidade, que não reconhece no outro a vida, que não reconhece no outro a sua dignidade como gente, que não acolhe as dores do povo. Talvez aí você na sua quarentena, apesar das suas dores, que eu sei que todos nós, mesmo os mais abastados, têm as suas dores diante de um afastamento social, de um isolamento social. Nós temos pais, temos filhos, temos amigos. Isso nos fere estar trancados em casa. Mas nós estamos aqui vendo dia sobre dia famílias que estão com muita dor. Da qual governo da nossa cidade
não tem socorrido, não tem se preocupado. Nós temos, por exemplo, na nossa comunidade, nós alcançamos ontem 3 toneladas de doações. 1.300 marmitas, fora essas 3 toneladas de doações. Uma enormidade de famílias e pessoas. E somos uma comunidade pequena. Tudo isso com o apoio de muita gente. Apoio do SESI, apoio do Rotary, apoio de amigos, apoio de muitas pessoas. Mas ao mesmo tempo nós temos aqui uma lista de espera de 100 famílias. 100 famílias que lhes falta o prato sobre a mesa. De 100 famílias que estão sem o que dar a comer aos seus filhos. E o que nós ficamos sabendo recentemente, a exemplo, é que órgãos que seriam responsáveis por acolher essas famílias estão indicando para que elas nos procurem, indicando para que elas nos telefonem. Esse não é o discurso. Nós acolhemos como uma instituição filantrópica e porque compreendemos que o Evangelho nos ensina isso. Mas há, por exemplo, sobre o governo da nossa cidade uma responsabilidade de cuidar dessas pessoas. Então nós não podemos mais ser coniventes com o descuidado. Não podemos mais nos calar diante de situações como essa. Porque somos chamados a ser luz, e ser chamado a ser luz não é somente ser luz no aspecto de doar aquele que não tem, mas também é ser chamado a ser luz no aspecto de denunciar aqueles que não cumprem com a sua obrigação, aqueles que não cumprem com o seu papel, aqueles que não cumprem com as suas promessas diante da sociedade. O papel de luz é aquele que ilumina o coração do aflito, mas também ilumina a omissão daquele que teria que então desenvolver o papel e as suas promessas. Por isso que digo que não dá mais para nos calarmos diante de tudo que estamos vivendo no Brasil. E apesar do meu discurso ser de teor político, eu o faço na perspectiva teológica. Porque estou fazendo um discurso a favor da vida. Estou fazendo um discurso a favor do cuidado, do amor. E quero lhe convidar neste momento a se unir à minha oração. E a minha oração nesta manhã será para que essa angústia que está no meu coração passe a residir no seu também. Para que as indignações que moram em mim hoje também façam parte do seu coração e da sua vida. Essa será a minha oração hoje. Para que Deus o inquiete. Para que você seja luz no acolhimento do outro, mas também seja luz na denúncia das omissões, na denúncia das opressões e das violências que se estabelecem sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, das corrupções. A minha oração será para que Deus o inquiete, para que você partilhe também dessas dores e dessas agonias. Quero orar com você. Senhor, nesta manhã nós nos reunimos em oração, Pai. Compreendendo então, Senhor, que somos chamados a ser luz. Somos então chamados a manifestar o Teu reino como um sinal histórico, mas também que a luz que há em nós denuncie
as omissões, as opressões e as violências. Eu te peço, Senhor, nesta manhã, inquiete os nossos corações. Produza em nós agonias que não nos permitam ficar calados diante de tudo que estamos vivendo em nosso país, Senhor. Mas que possamos, juntos e juntas, manifestar o teu amor, a tua glória a todos e todas que estão ao nosso redor. A todos e todas que se achegarem a nós. Faça de nós, Pai, luz. Faça de nós, Senhor, uma cidade edificada sobre um monte, para que as pessoas que estão no vale da sombra e da morte possam se achegar em segurança, possam encontrar um lugar de acolhimento, possam encontrar um lugar de socorro naqueles que então se dizem servos e servas do Senhor Jesus. Eu peço, Pai, a tua bênção sobre nós nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Um bom domingo a você e muita inquietação sobre o seu coração.